Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, em especial os alunos da escola Cônego Luiz Braga Rocha. Hoje nós vamos falar sobre função, um conceito inicial, uma introdução. E a gente vai ver que função nada mais é do que uma relação de dependência entre duas variáveis, ou seja, duas grandezas, ok? Então vamos pegar como exemplo aqui a relação entre litros de combustível, no caso litros de gasolina, e o preço a ser pago, ok? Então, se eu comprar 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 5. Se eu comprar 2 litros, vou pagar R$ 10, né? Dobro de 1, 2. O dobro de 5, 10. Se eu comprar 3 litros, é o triplo aqui, eu vou pagar R$ 15, que é o triplo de 5. Se eu comprar 4 litros, eu vou pagar R$ 20. E assim por diante, ok? Então a gente vê que o preço ele depende da quantidade de litros que eu compro. Quanto mais litros de gasolina eu comprar, mais eu vou pagar, ok? Então há uma relação de dependência entre preço e litro de gasolina, ok? Entre o preço e a quantidade de litros que eu compro. Então vamos chamar aqui o litro de gasolina X e vamos chamar o preço de Y. Então, escrevendo aqui a lei de formação, ou a fórmulazinha matemática, como vocês gostam de chamar, nós vamos dizer que o preço da gasolina, que eu chamei de Y, vai ser igual a 5, que é o preço de 1 litro, né? 5 multiplicado pela quantidade de litros que eu vou comprar, que eu chamei aqui de X, né? Quantidade de litros, ok? Então, a lei de formação, a fórmulazinha matemática vai ser essa. Y igual a 5 vezes X. O preço que eu vou pagar vai ser igual a 5 vezes a quantidade de litros que eu comprar. Então, por exemplo, se eu comprar 5 litros de combustível, quanto eu vou pagar? Seguindo aqui a nossa tabelinha. Eu ia chamar aqui de 5 e olhando aqui para o preço. O preço está variando de 5 em 5, né? 5, 10, 15, 20. Então, automaticamente eu já sei que aqui eu ia pagar R$ 25. Mas se eu fosse comprar, por exemplo, 9 litros de combustível, quanto eu ia pagar? Então, para mim não está fazendo 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 9 vezes. Então, eu recorro à lei de formação da função, né? A formulazinha aqui, no caso. Então, se eu fosse comprar 9 litros de combustível, ficaria Y, que é o preço que eu vou pagar, vai ser igual a 5, que é o preço de 1 litro, vezes a quantidade de litro que eu quero. Então, eu estou querendo comprar 9 litros. Então, 5 vezes 9. Então, o preço que eu vou pagar, ou seja, o meu Y, vai ser igual a 5 vezes 9, 45, né, pessoal? Então, o preço que eu vou pagar pelos 9 litros de combustível será R$ 45, né? R$ 45. Então, a gente vê que o Y, ou seja, o preço, ele está sendo dado em função do X, que é a quantidade de litros de gasolina, ok? Então a função é isso, é uma relação de dependência entre duas variáveis, no caso, né, que preço e o litro a pagar, ok? Vamos pegar esse mesmo exemplo e representar aqui através de diagramas. No primeiro conjunto, no conjunto A, no conjunto de partida, eu vou ter aqui a quantidade de litros. Então, representada pelos números 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, né, no conjunto de chegada, no segundo conjunto aqui, eu vou ter a quantidade em dinheiro que eu vou pagar. Então, comprando 1 litro, eu pago R$ 5.
Comprando 2 litros, eu pago R$10. Comprando 3 litros, eu pago R$15. Comprando 4, eu pago 20, né? E assim por diante. Mas aqui nós representamos aqui apenas por esses 4 primeiros elementos, do 1 até o 4, né? Aqui no conjunto A, e aqui no conjunto B, do 5 até o 20, que são os valores correspondentes a esses números. Então, na função, nós vamos falar sobre o domínio, eu coloquei aqui a letrinha D, o contradomínio, eu botei aqui o C e o D, e teremos também a imagem, que eu botei aqui o I e o M, ok? O domínio ele vai ser formado por todos os elementos do conjunto A, ou seja, por todos os elementos do conjunto de partida. No caso aqui, esse aqui é o meu conjunto de partida, esse é o meu conjunto A. Então, os elementos que fazem parte do domínio serão 1, 2, 3 e 4. Os elementos que fazem parte do contradomínio serão todos os elementos do conjunto B, ou seja, do conjunto de chegada, ok? Conjunto de partida, conjunto de chegada. Então, no contradomínio eu vou ter os elementos 5, 10, 15 e o 20. E quem vai ser a minha imagem? Minha imagem são todos os elementos do conjunto de partida que recebem setas, ou seja, que estão se relacionando com o domínio. Então, nesse caso aqui, todos os elementos do conjunto B, eles recebem setas. Então, todos esses elementos vão fazer parte da imagem. Então, nesse caso, a imagem vai ser igual ao contradomínio. Então, será formada pelos mesmos elementos. 5, o 10, o 15 e o 20. Ok? Então, recapitulando. Domínio. Todos os elementos do conjunto A. Contradomínio. Todos os elementos do conjunto B. E imagem. São todos os elementos do conjunto B que recebem setas. Nesse caso, está coincidindo da imagem ser igual ao contradomínio. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade. Valeu!